Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2022 do fundo SARI 11, é o Santander Renda de Aluguéis. É um fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse mês de abril, né? E vamos ver aí as características para quem não conhece o fundo, né? Qual foi a performance dele também. Eu vou mostrar aqui a minha opinião sobre o fundo que eu tenho em carteira. Ok? Antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal e gosta de acompanhar fundos imobiliários, fiagros, a gente fala aqui também da minha carteira, a carteira do meu filho que é menor de idade. Já estou pensando em iniciar a carteira do meu filho mais novo, vai fazer agora 8 anos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dessa força, tá? Deixa o seu like também, que ajuda a disseminar essas informações pelo YouTube. E também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo e também compartilhar com a gente se você é cotista do SARI 11, qual é o percentual da sua carteira hoje. Como eu falei, eu sou cotista do SARI 11, então minhas opiniões aqui vai ser, além de tudo, como cotista também. E eu tenho em torno de 4% da minha carteira alocada no SARI 11, carteira de fundo de investimento imobiliário, tá bom? E também esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. E também o nosso endereço do Telegram, o nosso grupo do Telegram, para você encurtar a distância, falar com outros investidores ali, né? Nosso grupo do Telegram está crescendo, então se inscreve lá também e venha fazer parte também dessa família, tá bom? Vamos lá então, relatório gerencial de abril de 2022 do SARI 11. É um fundo que está se tornando um fundo híbrido, né? Na verdade, já há algum tempo. Começou como fundo de lajes, comprou um imóvel logístico, comprou outro de lajes e agora comprou outro logístico e está de olho no mercado logístico, né? Na minha opinião, é um ótimo mercado, né? Ainda mais como ele foi resiliente, né? Nesse período de pandemia. Foi um dos que menos sofreu, na verdade, né? Lajes corporativa sofreu bastante. Mas o de logística acabou crescendo nesse período de pandemia, né? Principalmente para atender o e-commerce. Então, é um fundo que está se tornando então híbrido, também tá investindo parte aí do seu portfólio em fundos de CRI, para poder alavancar, inclusive, né, para poder ter uma receita maior de caixa, aproveitando a inflação, até se protegendo dela também. Mas o objetivo do fundo, é investir em imóveis comerciais, preferencialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas. Então, esse é o objetivo do fundo, tá? É a rentabilidade dele, né, no mês. Então ele fechou abril a 76,88, mas já está no mercado em torno de 72 a 73 reais, agora em maio, né? E o rendimento distribuído foi 62 centavos pagos no último dia 13. Dados patrimoniais do fundo, ele tem 912 de patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido que vem a ser os ativos do fundo menos as obrigações, né? O passivo exigível. E tem mais de 9 milhões e 200 mil cotas e mais de 19.300 cotistas. Eu sou um deles, tá? E se você também é e quer acompanhar o SARI 11 ou está estudando para poder se tornar cotista, se inscreve aí que todo mês a gente faz no mínimo uma leitura do SARI 11 aqui em seu relatório gerencial para saber, né, pelo menos o que a gestão está fazendo aí durante os meses. O valor patrimonial da cota está 98,87, então o fundo está com desconto legal também no mercado. Encerrou com desconto em torno de 20%, né? E o início do fundo, né, foi em dezembro de 2019, então tem um pouco mais de 2 anos. Dentro das taxas que o fundo cobra, não tem taxa de performance, né? Alguns têm aversão à taxa de performance. Alguns casos é bom, alguns casos é ruim. Não é de tudo mal, né? Vamos dizer assim. Bem usada, se o fundo tiver um bom desempenho realmente de distribuir bons proventos, né? E buscar aí ter boas receitas para o fundo, não tem nada de mal pagar uma taxa de performance para poder dar um up, né? Vamos dizer assim, no ânimo, né? Mas ele não tem e paga 1,25 taxa de performance, então taxa de administração e gestão 1,25% ao ano. Aqui tem os comentários do gestor. Então, abril, o fundo distribuiu 62 centavos, como a gente já falou, dividend yield anualizado com base no valor de mercado, quase 10%, tá? Ele fala aqui sobre as locações dos escritórios em São Paulo, continua melhorando, né? A gente vê, inclusive, eu moro no Rio de Janeiro, né, aqui na Baixada Fluminense, e a gente verifica que no centro do Rio, onde eu trabalho,
já está um movimento muito grande, né? Até mesmo um movimento pré-pandemia, ele pode até estar quase chegando lá. Muitos engarrafamentos, né? Os restaurantes aí cheios, né? Porque muitos também fecharam, mas a movimentação aumentou bastante no centro do Rio de Janeiro, sinal que as empresas estão voltando, né, para os escritórios, né? Então, o portfólio de imóveis do fundo, eles estão trabalhando na comercialização nos andares disponíveis no WT Morumbi, que foi recentemente entregue, né, para uma empresa, e aí está com uma pequena vacância ali, mas o fundo tem uma renda mínima garantida, né, até abril de 2023. Inclusive, aí me pediram para fazer o relatório gerencial do fundo HAAA, é um dos fundos que também tem esse imóvel do WT Morumbi, tá? O HAAA, né? O AAA da Red, também tem esse WT Morumbi. É um fundo bem alavancado, né? Depois a gente vai até falar com ele aí. Nem toda alavancagem é ruim. Tem os prós e tem os contras, tá? A gente vai até inclusive falar isso aqui no fundo hoje, nesse relatório hoje. Então, o fundo segue aí prospectando para poder fazer a comercialização dos andares e ter uma distribuição, não vai ter impacto financeiro até abril de 2023, então tem uma certa tranquilidade. A respeito das novas aquisições de imóveis logísticos, o fundo segue aí no mercado, né, verificando as oportunidades, né? Então, o fundo segue acompanhando e buscando, né, um imóvel com um custo de reposição e um baixo custo de reposição, abaixo na verdade, e com um retorno entre 9% e 12%. Né? Então são as oportunidades, realmente o fundo fica ali só de olho nas oportunidades, aparecendo uma, vislumbrando essa janela, ele já vai adentrar nesse tipo de negociação que ele fala aqui. Sobre as posições de FIIs, de CRI, ele segue aí entendendo, né, o cenário de subida de juros, né, a inflação aí continua em alta, apesar de uma baixa do IPCA de março para abril, né, uma baixa aí de 1,62 para 1,0 alguma coisa, né, mas mesmo assim no acumulado aumentou e passou dos 12%. Então o fundo aí querendo aproveitar essa oportunidade também para poder não ficar com um portfólio tão desvalorizado com a inflação também, né? Aproveitando a inflação, mas também se protegendo um pouquinho. Quanto ao número de cotistas, o fundo segue aumentando e aumentou a base em mais de 55% desde dezembro de 2021. Então o fundo segue aí aumentando a sua base de cotistas, né? Eu sou cotista um pouco antes de dezembro, mas segue realmente aumentando bastante aí a base mês a mês. Eles tiveram maior volume de negociação desde o IPO, 27 milhões no mês, realmente aumentou aí legal, né? E dia 29 de abril, o valor da cota cerrou a 76,88, né? O fundo estava muito abaixo aí, chegou a estar 30% descontado no mercado, né? E apresentou uma valorização só em abril de 10,16, né? Muitos se recuperaram nesse período, né? E o SARI, como tem mantido ali o patamar de distribuição, né? E tendo uma expectativa mais para frente de se manter distribuindo 62, 65 centavos, acaba que o mercado acaba precificando ele também um pouco mais para cima, né? O SARI então teve uma performance entre os fundos do IFIX, foi o melhor em performance dos fundos do IFIX, uma valorização realmente de 10%, né? Muito fora do comum que a gente está vendo aqui nos relatórios de abril. E o fundo negocia 22% abaixo do seu valor patrimonial. Mesmo com um aumento de 10%, ele ainda está 22% abaixo do seu valor patrimonial. Então, realmente, para quem pegou o fundo lá, né, já cheguei a pegar ele 67, 66 reais. Para mim foi uma boa oportunidade para mim, que eu estava aumentando minha posição na carteira, né? E falando em carteira, com base aqui no dia 29 de abril, né, o encerramento, último dia útil aí de abril, né? A participação em cada ativo, então o fundo hoje tem 53% praticamente da receita recebida do WT Morumbi, né? Receitas financeiras que ele fala aqui são as receitas dos fundos imobiliários que ele tem na carteira, fundos de CRI, e outros percentuais aqui menores, em torno de 5% dos outros imóveis, né? Esse de laje corporativa e os dois galpões logísticos aqui de Barueri e de Santo André. Quanto à área bruta locável, acaba aqui, né, os imóveis logísticos acaba tendo uma área maior, né, sendo menos desvalorizado, um valor agregado menor, mas uma área maior,
tem aqui 39,3% do imóvel lá de Santo André, o logístico, 19,5% de Barueri e 36,3% do WT Morumbi e apenas menos de 5% do Work Bela Sintra, né? E dentro dos ramos de atividade, a maioria são bem de consumo e serviços, né? É o que predomina aí entre as receitas por atividade do inquilino. Aqui são os inquilinos, né? Então são empresas renomadas aí no mercado, né? Unilever, Brookfield Group, WeWork, Pirelli, né? Epson, Sinqia, Arezzo, então são grandes empresas, mais outras 7 aqui, né? Então o fundo até tem uma boa diversificação, né? Pela quantidade aí de tempo que ele tem de mercado e até mesmo de imóveis, né? O fundo tem 4 imóveis apenas ainda no seu portfólio, mas tem uma boa diversificação, ponto positivo, né? Boa diversificação em inquilinos, mesmo porque ele tem 2 fundos de lajes corporativas, né? Os 2 fundos de imóveis logísticos são de inquilinos monoinquilinos, né? Mas os de lajes corporativas acaba tendo uma diversificação um pouco maior. Dentro da carteira, da história daqui da vacância, né? Então o fundo está com uma vacância aí, uma ocupação, né? Física de 93,8%, mas não tem vacância financeira por conta da garantia contratual da área vaga lá do WT Morumbi, né? E dentro do indexador de revisão contratual, de reajuste contratual, a maioria ainda é IGPM, 70%, e 21% é IPCA e uma parcela aqui de menos de 10% é INPC. Então, a maioria é IGPM, né, que ainda está levemente mais alto do que o IPCA, mas estão se aproximando, né? Vencimento dos contratos, estão 56%, uma parcela bem alta, vencendo aqui em 2027, né? Apesar de ainda estar longe, mas tem uma boa parcela que vencer em 2027, tem que ficar de olho nesses contratos aí, inclusive. E nas revisionais, ó, muitas acontecem agora, quase metade acontece agora em 2023, que pode prolongar, né? Alguns períodos aqui contratual, esticar um pouco mais, né? Dentro dessas revisões contratuais. Dentro da carteira do portfólio aqui do patrimônio, a gente verifica então que o fundo hoje tem, né, uma boa parcela aqui de ativos, né? Mais de 1 bilhão de ativos, mais de 1 bilhão e 300 milhões em ativos. Só que hoje o fundo tem umas obrigações um pouco altas também, né? Vamos dizer assim, né? Hoje o fundo tem aqui uma alavancagem, que é a principal, né? Do imóvel WT Morumbi. Só que as alavancagens, elas se beneficiam se o fundo... O que acontece? O fundo, numa alavancagem, ele capta um recurso de terceiro que acaba sendo um recurso mais barato, porque você tem mais barato, porque você, depois de pagá-lo, né, você não tem mais obrigação com a despesa, né? Agora, se você captar no mercado numa subscrição, você tem a obrigação com o cotista até o fim da vida do fundo imobiliário, né? Mas numa alavancagem, quando o fundo faz, né, realiza aí a operação através de CRI, ele tem uma obrigação que muitas das vezes é de longo prazo, mas ele é finita, né, vamos dizer assim. E o fundo fazendo uma boa alavancagem, né, e sendo um bom imóvel, aquela parte física que se paga da obrigação, da fixa, né, que se paga da obrigação, se for menor do que a receita captada, que é a parte benéfica e é uma alavancagem saudável. Por isso se chama de alavancagem, né? Você usa recursos de terceiros para gerar mais receitas para o fundo. Aí você paga a obrigação e acrescenta ali um percentual de receita dentro aí então da captação do fundo na capacidade de oferir receitas, né? Então, no caso aqui, a alavancagem é saudável, né? Ela cobre as despesas financeiras, os encargos, inclusive, né, os serviços da dívida, e o fundo conseguiu, depois dessa alavancagem financeira, dar um up nas suas receitas e começou a distribuir bons proventos, né? Só você pegar o histórico aí para você ver. Então, na minha opinião, foi um bom negócio para o fundo, porque o imóvel também é top, né? Esse WT Morumbi, né? E a gente verifica aqui os valores, né, que compõem aqui o patrimônio e o rendimento, né? Ele não tem o rendimento aqui antes, né, de dezembro de 2020, que é quando foi comprado, né, o WT Morumbi, mas antes o fundo pagava aqui em torno de 35 centavos de provento, né, e agora pagando acima de 60 desde então.
Então, muito boa mesmo, a alavancagem foi um ótimo negócio para o fundo e realmente está funcionando ainda, né? E a gente verifica que durante o mês de abril de 2022 o fundo negociou então 26 milhões, quase 27, né? Aumentando aqui, foi o melhor volume de negociação mensal do fundo, né? O último tinha sido aqui nesse 25,3 milhões, que foi no mês aí de agosto de 2021. E dentro das informações contábeis, o fundo segue aqui mantendo, né, a mesma receita aqui, mesmo nível de receita de locação, 5,5 milhões, mesmo nível de rendimento dos FIIs de CRI que está na carteira, né, 1,6 milhões, e renda fixa que tem a variação aqui, né, mais para menos aí e tal, mas foi menor esse mês de abril. O fundo capitão teve uma despesa também semelhante aos meses anteriores de 2,3 milhões. Despesas com juros dos CRI, que são as maiores, né? Então, é a que onera hoje mais o fundo, né? Mas eles geram um resultado, uma receita muito maior, né? E o resultado deles, 5,8 milhões e distribuiu 5,7 milhões de reais. Aqui é a localização de cada imóvel, né? Esses aqui são os imóveis lajes corporativas, né? Os offices e os logísticos aqui no mapa. Aqui tem a característica de cada um deles, né? Esse belo imóvel aqui do WT Morumbi. O fundo está com uma vacância de 17,1% e o fundo tem a participação, ó, de 75%. Então, uma grande parte, relevante participação nesse belo imóvel lá no Morumbi. E no Bela Sintra ele tem 100% de participação e 0% de vacância. E dentro dos logísticos aqui localizados, né, Santo André e Barueri, e os portfólios aqui, o fundo tem 100% de participação nos dois e os dois estão com 0% de vacância. Então tem todas aqui as características e abaixo aqui tem também a participação de cada um deles, né? Hoje o fundo tem então aí 73% dos seus ativos em imóveis, né? 18,7% em FII e 8,4% em renda fixa, e esses são os FIIs que tem na carteira, né? BTCR, o KNHY, KNIP, CPTS. Me perguntaram ali que eu falei no ao vivo, né, na live de sábado, o KNP, investidores qualificados, o KNP é só para investidores qualificados, aqueles que têm mais de 1 milhão negociados na bolsa. É isso mesmo, 1 milhão, tá? E o fundo tem mais de 60 mil cotistas, então tem mais de 60 mil milionários aí na bolsa, né, investindo no KNIP11. Esses são os outros aqui. Então é isso, relatório gerencial do SARI11, na minha opinião, um ótimo fundo, eu gosto muito do fundo, o fundo está crescendo, tem uma alavancagem ali saudável, que gera muita receita para o fundo, né, um belo imóvel, então, na minha opinião, por isso que eu invisto nele, né, e não é nenhuma indicação para você de compra, nem de venda, nem de nada, mas é a minha opinião, que é um fundo realmente que tem ali uma boa perspectiva de crescimento no mercado. Muitos falam mal do Santander, né? Porque realmente para receber o informe de rendimento é uma luta, mas pelo menos nesse fundo aqui, o fundo a gestão tem feito um bom papel e o fundo está bastante descontado aí no mercado, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do SARI11, qual o percentual da sua carteira hoje? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.